Então vamos lá, Fullmetal Alchemist, os dois, e Sistemas de Magia, né? Porque tem o Fullmetal Alchemist clássico que a gente fala, né? E o novo. Tão achando que eu vou fazer piada com a Quimera Cachorro, né? Nananina não. Droga! Fullmetal Alchemist é uma das minhas obras favoritas. Tudo começou com um mangá em 2001, que foi adaptado 2 vezes em anime. Só vou ter que acelerar um pouquinho, que a gente já tá quase 4 horas de live aqui, tá? Já passou de 4 horas, inclusive. A primeira em 2003, e que eu vou me referir a essa pelo ano, e Fullmetal Alchemist Brotherhood em 2009. Eu vou chamar só de Brotherhood. A história de Hiromu Arakawa acompanha os irmãos Eric num mundo que mistura steampunk, conceitos quase científicos, ideias místicas e tramas políticas. Tudo durante a busca pela Pedra Filosofal, um objeto lendário na história da alquimia que seria capaz de transformar as coisas em ouro, garantir a vida eterna e restaurar os corpos dos irmãos, que sofreram as consequências por quebrar uma das regras fundamentais dessa ciência mágica. Como o mangá só terminou em 2009, o anime de 2003 foi forçado a caminhar com as próprias pernas, inventando uma história própria a partir de certo ponto. Brotherhood veio então para adaptar a história de uma maneira... É bem legal, vale a pena assistir o anime clássico, tem coisas que ele faz que muita gente prefere em relação ao que aconteceu no recente, e o início dele é melhor do que o início do Brotherhood, porque ele desenvolve as coisas, ele não rusha. A Nina é muito melhor no antigo do que no novo. Maneira mais fiel, mas as comparações entre as duas séries podem ir muito mais além dessa camada superficial. Ter 2 animes baseados no mesmo mangá nos deu uma oportunidade única de comparar 2 visões diferentes partindo da mesma ideia inicial, e aí a gente pode ver como isso influenciou absurdamente nas mensagens e sentimentos que cada uma delas passa. A proposta desse vídeo é entender um dos mecanismos de roteiro por trás das 2 versões, e que pra mim é o ponto crucial que separa tanto uma da outra, porque justamente os pontos fortes de cada versão estão inteiramente ligados ao uso do sistema de magia da série. Aí já deve ter comentário xingando, alquimia não é magia! E não, esse não é um vídeo sobre a alquimia em si. Quando eu digo magia, eu tô usando a definição do autor americano de ficção e fantasia, igual todo mundo faz. Brandon Sanderson. Ele não inventou isso, ele só deu nome pras coisas. Os sistemas de magia são ideias... É sistema de poder, né? Em inglês, né? Power System, mas aqui virou de magia. Que existem desde os mitos mais antigos da humanidade, e podem ser observados em praticamente qualquer história que tenha algum tipo de habilidade super-humana. Literatura não passa nem perto da minha área de estudo, então eu não posso afirmar, mas eu sinto que no geral as pessoas não discutem sobre isso, tanto que nem tem tradução para português. Não é magia dura e magia macia, seria algo como magia rígida e magia flexível. Cara, no Brasil se discute muito de Power System sim, só que são discussões de internet... de fandom, não são discussões teóricas sobre o assunto. E como esse tipo de assunto de fato surgiu lá fora, o interesse, aqui a gente usa os termos gringos mesmo, é normal. No que diz respeito às regras delas. Ou seja, magia é qualquer ferramenta do roteiro para dar poderes aos personagens, sejam poderes literais ou não, e isso serve para que o enredo consiga prosseguir. É o elemento da... Você pode ainda expandir isso para Power System de Haikyuu. Não tem poderzinho, é vôlei. Só que as características dos personagens em relação às regras dele do vôlei são o Power System. As regras do futebol, do vôlei, do basquete fazem parte do Power System daquela obra. Que é a junção das regras da atividade que eles estão fazendo junto das características psicológicas e corporais dos personagens. Isso sem considerar nada de tipo o olhar do imperador, ou nada do tipo, é só jogadores jogando, humanos, normais, sem nenhum exagero. Só que eles estão dentro de uma classificação de regras, uma sequência de regras, e eles têm características para abusar dessas regras. A história pode ser um objeto físico, um conceito ou poderes realmente, e que é usado pelo lado mal para causar o conflito e depois pelo lado bom para resolver o conflito. E por isso não importa muito se a origem é sobrenatural, super-humana, pode ou não ser literalmente magia, e pode inclusive ser ciência ou alguma mistura de tudo isso. A divisão entre hard ou soft magic se refere a como esse elemento é estabelecido na história, e por isso ele define o caminhar da obra. Uma história baseada em conceitos hard vai ter uma cara muito diferente de uma soft. Mas, apesar de ter esses dois lados, é muito comum que as histórias caiam no meio termo entre os extremos. Mas o que diabos são esses lados? O lado flexível, abrangente ou soft, muitas vezes é entendido como poderes sem explicação, o que não é necessariamente errado, mas induz ao erro. Bons exemplos desse estilo são obras como O Senhor dos Anéis ou As Crônicas de Nárnia. Soft Magic é perfeita para criar a sensação de maravilhar o espectador. É ideal para quando o autor quer algo grandioso, mitológico, quase divino e mágico no sentido usual
literal da palavra. Essas histórias geralmente trazem protagonistas que não são portadores dessa magia da mesma forma que grandes personagens. Isso coloca eles numa posição humilde, com a intenção de quebrar papéis sociais. É o pequeno hobbit quem salva o mundo. O alquimista que no começo da história cometeu um pecado, pagou o preço por isso, insiste nesse tabu, é quem... Hard Magic é supervalorizado? Com certeza, 100%, absolutamente. A coisa mais verdadeira da internet é que Hard Magic é supervalorizado. Porque é o que permite o povo do Power Scaling discutir Power Scaling. Já pensou sobre isso? Elas não vão discutir Power Scaling de soft. Porque qualquer coisa acontece. Mas quando vira Hard Magic, aí começa, mano. Aí começa a guerra. Descobre o segredo que nenhum outro alquimista jamais imaginou. Quando essas histórias são contadas pelo ponto de vista de personagens sem acesso ao poder total do sistema, isso aproxima o leitor para ir aprendendo junto com os personagens. Cada descoberta é uma nova surpresa, porque a magia pertence ao universo da história, e os personagens só entram em contato com uma parte dela que é relevante, mas ela continua existindo além do que é contado pra gente, então deixa essa sensação de que tem algo muito grandioso por trás. O lado rígido, regrado ou hard parece que foi escrito por um advogado. Ele é inteiramente definido por regras e foca muito mais no funcionamento dos poderes. Séries como Avatar ou Hunter x Hunter são exemplos perfeitos disso. Inclusive eu tenho um vídeo inteiro sobre NEM, a magia de Hunter x Hunter, analisando dessa forma. O foco do Hard Magic é no custo, nos métodos, na busca pelos elementos que farão um certo poder funcionar. E justamente a quebra de regras é o conflito central de muitas dessas histórias. O conceito mais importante em Full Metal Alchemist é a lei da troca equivalente. Para construir uma coisa, você precisa desconstruir outra coisa parecida. Em seguida vem a Pedra Filosofal, que permite ao alquimista ignorar a troca equivalente. Transmutação humana é proibido. O que inicia essa história toda são os irmãos Eric tentando transmutar a própria mãe de... O Avatar é mais hard, porque você precisa da sequência de movimento para ativar aquele golpe. É que lembra, é muito difícil estar nos extremos, cada um, tá? E muitas vezes você tem múltiplos Power System na mesma história. Então você pegar Naruto, você tem um Power System hard, são jutsus, e você tem o soft, que aí você começa a entrar em coisas como Kiki Genkai. Que você tem também, tipo, o Hard Magic do Kiki Genkai, do Kekkei Genkai, de como que funciona e tal. Mas você vai ter alguns outros exemplos mais abstratos. Você vai ter em Bleach, as Bankais, as Zanpakutos, as Resurrections, os Holsteins, são soft. Mas os Kidous, os Bakudous e tal são hard. Então tem esse tipo de coisa. De volta à vida. Ao contrário do Soft Magic, a magia aqui é o uso específico de um elemento do universo. É preciso treinamento e técnicas muito bem desenvolvidas para tocar em parte desse poder. O NEM, os elementos, a alquimia são todas partes do universo dessa história, mas a magia aqui é a maneira de manipular isso. A gente se sente muito mais em controle, parece que a gente sabe como as coisas funcionam e o que pode ou não pode. Ou seja, Full Metal Alchemist tem os dois tipos de magia, e por isso eu volto a dizer que ter dois animes é uma oportunidade única até onde eu conheço, porque curiosamente cada uma das adaptações escolheu um desses dois lados desde o começo. A versão de 2003 dedica os primeiros 5 minutos do primeiro episódio a mostrar o backstory do Ed e do Al. A narração já comenta sobre a alquimia, a troca equivalente, enquanto tudo brilha dourado e com uma música grandiosa. E do nada a música muda e fica tudo escuro. Uma no Mi é soft? Cara, que assim, eu já fiz esse diagrama antes. Eu não vou fazer de novo, não, mas eu vou fazer rapidinho. Porque o que eu gosto de classificar não é só Hard Magic e Soft Magic. O que eu gosto de classificar envolve também genérico e único. Seria isso aqui. Aí você tem, tipo, Hard aqui, Soft aqui, único aqui e genérico aqui. Genérico é quando todos os personagens têm acesso àquilo. Por exemplo, Jutsus de Naruto. Único é quando aquilo depende muito do próprio usuário. Como, por exemplo, Bankai em Bleach. Ou a Akuma no Mi, que só tem uma, né, de cada, em One Piece. Aí o Soft vem pra, tipo, como que... Aqui vem como que as regras do poder funcionam, né? Se é algo mais misterioso, imprevisível... estranho e místico, e aqui você é mais próximo de um sistema pseudocientífico ou científico. Então, aí você pode pensar nisso aqui, você vai ver onde cada um entra, né?
onde cada sistema de poder entra. Às vezes está mais próximo daqui, outros está aqui, outros está aqui, outros estão aqui, outros estão aqui, outros estão aqui, outros estão aqui. Né? Por exemplo, Hunter x Hunter, acho que todo mundo concorda que está tipo aqui. Ele é muito específico, ele tem regras muito claras para funcionamento. Noite. Fala, Bludação, beleza? Ele tem regras muito claras de funcionamento, onde tudo faz sentido para todo mundo, no sentido, tipo, se você sabe as regras, o princípio das regras vai ser aplicado para todo mundo, só que a forma que cada poder se manifesta nesse mundo depende puramente do usuário que está usando. Então ele vai usar as mesmas regras para criar uma loucura. O Gon faz um soco forte, o Killua fica rápido, o Netero faz um Buda gigante, e por aí vai. Né? Outro cara usa o cachimbo, outro cara faz uma roleta russa de aposta, o outro... Enfim, né? O outro faz uma roleta russa de atributos que ele vai ter para fazer no combate, né? O Kaito. Então, é aqui. Aí você vai encontrar as variações de todos os outros sistemas. Vocês podem preencher aqui da forma que vocês preferirem. Eu não vou fazer isso hoje não, que já fez isso antes. O nosso primeiro contato com essa história é chocante. Uma coisa grotesca, criança gritando, perna faltando. Os primeiros 5 minutos da versão de 2003 se resumem em o que tá acontecendo. A gente não faz ideia, é tudo muito grandioso e confuso pra gente. Brotherhood também tem os 5 minutos iniciais completamente diferentes do começo real do... Fizeram uma pergunta legal. O Ichor de Pocket Bravery é soft ou hard, né? Esse foi o sistema de poder que eu criei pro jogo. Não tinha um sistema de poder definido antes. Era tipo, Street Fighter. Ah, tem poder, acabou. Foda essa explicação. Eles não tinham chegado nesse ponto, né? Tinha uma energia mística, mas era isso. Aí quando eu cheguei na equipe, uma das coisas que eu fiz foi pensar como que eu vou justificar todo mundo caindo na porrada, com poder, sem poder, num mundo, como é que funciona. E aí eu pensei que os poderes em geral começam a se manifestando de forma genérica para todo mundo, mas conforme o tempo passa, cada um vai se especializando em algo único. Então você começa com muito potencial e conforme você trabalha esse poder, você deixa de ter o potencial e tem a execução. O exemplo que uma personagem no jogo dá, a Malika, que ela explica para o jogador e para os personagens, imagina uma espada. Quando você está forjando uma espada, antes ela é só aço. Mas depois ela vai tomando uma forma e vira uma espada. Só que a partir do momento que ela virou uma espada, ela não pode mais virar um garfo, um tridente, um martelo. Ela virou uma espada. Então, o aço se moldou. E a partir do momento que ele tem o molde, é muito difícil você quebrar esse molde. Você vai ter que quebrar a espada, transformar em aço de novo, para então virar um martelo, por exemplo. Né? Então, no Pocket Bravery, as pessoas começam com poderes genéricos, força, velocidade, resistência. E conforme eles vão treinando esses poderes, a manifestação da alma deles vai tomando a forma do verdadeira que deveria, do que eles têm de fato dentro deles. E é possível mudar com o tempo. Só que quanto mais tempo passa, mais difícil fica de mudar. Então é isso. E como os poderes funcionam, o jogador interage com isso dentro do sistema de barra do jogo, né? Mas dentro da história, os personagens são mais livres do que no jogo, então eles conseguem fazer alguns outros truques. Eu acho que fica próximo do meio, tendendo para hard, porque os personagens eles começam a descobrir os limites de como funciona a manifestação da alma no mundo. Então eu acho que em geral... do mangá. Tá aberto ainda? Eu acho que em geral é único. Ficaria por aqui, ó. Eu acho que ficaria por aqui. Ainda é próximo do soft, porque tem muita coisa doida que pode acontecer, porque envolve a alma. Mas acho que ficaria por aqui. Esse personagem também tem os 5 minutos iniciais completamente diferentes do começo real do mangá. Esse personagem consegue congelar e ferver a água no corpo das pessoas. A única fala dele esse tempo todo é dizendo que são as duas propriedades físicas da água. A primeira cena com o Ed é ele fazendo uma transmutação sem círculo, e pela reação do cara você já percebe que isso é importante de alguma forma. Quando ele não consegue ferver ou congelar o braço do Ed porque ele é robótico, o cara automaticamente chega na conclusão disso tudo. A habilidade de transmutar sem um círculo
currículo, mas a falta de um membro do corpo só pode significar que o Ed cometeu o maior tabu da alquimia. A regra é clara. Parece pouca coisa, mas como eu disse, as duas versões desde o primeiríssimo ponto delas já decidiram o sistema que elas iam usar. A versão de 2003 quis interpretar Fullmetal Alchemist como soft magic, uma história de mistérios e revelações grandiosas, algo mágico e maravilhoso, muito além do que simples seres humanos podem imaginar. Brotherhood já olhou pelo lado hard magic, uma história de ações e consequências. A parte mágica é só uma ferramenta desse mundo, usada com objetivos muito claros e determinados pelos personagens. E as duas coisas funcionam super bem porque Fullmetal Alchemist, no plano geral da história, é essas duas coisas. Outra consequência de optar por soft ou hard magic é como isso afeta a construção de mundo da história. Para obras soft, é essencial que o mundo seja igualmente mágico. Ele vai ter lugares misteriosos, fantásticos e impressionantes. E ameaçar esses lugares é parte das intenções do mal nessas histórias. É que ele tá juntando o Power System com, igual ele falou, ferramenta narrativa, mas não é isso. Pode ser isso, mas não é isso. Não é só isso, não é tudo isso também. Pode ser aplicado de várias formas. Você pode ter obras soft magic que não tem nada disso. Você pegar um urban fantasy que usa magia como um misticismo incompreensível, você pode ter uma história que se passa puramente num bairro com nada mágico, mas o sistema de poder, os mistérios envoltos ali são de soft magic. Então, não é só isso que dá pra fazer. Dá pra fazer muita coisa de muita coisa, na verdade. Dá pra fazer uma loucura. O mundo corre perigo. Hard Magic, por outro lado, define o mundo da série. Os sistemas políticos giram ao redor desse elemento, criando castas sociais com acesso literal e figurativo a partes do mundo que pessoas normais não podem ter. Só Hunters licenciados podem ter acesso a certos lugares ou certos privilégios. Os não dobradores se sentem oprimidos pelos dobradores. Os alquimistas regulamentados pelo Estado estão automaticamente alistados no exército. O mal, em histórias hard, ameaça o status quo. Ele manipula a sociedade por trás dos panos. Ele tem interesses que vão contra o bem-estar do cidadão frágil que não se utiliza desses poderes. A parte política no mangá e em Brotherhood é o que rege a história. A Mestris é uma nação soberana que invadiu Ishval e cometeu um genocídio naquela terra. Lá pro meio da história a gente descobre que até essa camada superficial de guerra é só uma cobertura para um plano secreto muito maior, envolvendo justamente o bem-estar dos cidadãos de Ishval e depois da própria Mestris. Toda a história de Fullmetal Alchemist é orquestrada pelo mal, e todo esse universo é construído em cima das consequências e efeitos disso. A versão de 2003, por não ter seguido o mangá nesse quesito, pôde focar muito mais em construir um mundo rico e interessante. Boa parte dos episódios envolve os irmãos Eric chegando numa cidadezinha nova, com uma história própria, e ser um alquimista é visto como algo raro, que não tá ao alcance de qualquer mero mortal. O alquimista vilão da semana geralmente tem um poder muito diferentão, seja da vida a bonecas, transmutar o próprio ar, alguém tentando criar uma pedra filosofal. São sempre questões envolvendo uma parte desconhecida da alquimia, coisa que nunca faria sentido em Brotherhood. Pelas regras básicas que o sistema hard estabelece, seria impossível transmutar almas. Animar corpos sintéticos inclusive envolve o uso de uma pedra filosofal, que por sua vez não é nem concebível a ideia de alguém criar um protótipo, uma pedra incompleta. O anime de 2003 só permite que tudo isso não soe estranho, porque desde o começo ele coloca na nossa cabeça que importa muito mais o desenrolar das coisas e não o método por trás delas. E independente se esses acontecimentos estavam no mangá ou não, se deveria aparecer nas duas adaptações ou não, a questão é que só a versão de 2003 focou em criar esse sentimento ao redor da história principal. Brotherhood foi direto pra parte política, ficou só no que importava pra trama, e por isso deu aquela impressão de ser corrido demais. A melhor oportunidade... O início de Brotherhood é corrido demais, fato, né? Eles já assumem que você já leu o mangá ou viu o anime passado. Que a gente tem pra comparar diretamente os dois animes, tá no que seria o verdadeiro começo dessa história se a gente olhar pro mangá. Tanto é que, falando esse negócio de hard único genérico, soft único genérico, lembro que eu tenho que soltar esse vídeo ainda aqui. O Power System de Hunter x Hunter é genérico. Nossa, quando o povo escuta isso, o povo começa a ficar maluco, mas eles acham que genérico, tá falando que é ruim. Mas eu tô usando genérico no sentido de regras genéricas de um RPG. É um sistema genérico. O que é um sistema genérico? É um sistema de RPG que pode ser adaptado para qualquer tipo de história, porque ele funciona em tudo. E Hunter x Hunter é meio que isso. Você perde identidade, mas ganha funcionalidade. Hunter x Hunter é literalmente isso, né? A identidade dele é a funcionalidade. E aí... Mas quando o povo escuta aqui Hunter x Hunter genérico, fica maluco. Mas quem normalmente joga RPG entende melhor o que eu tô falando.
Todos os acontecimentos na vila de Heole são o primeiro contato que a gente tem com a versatilidade da alquimia. O Al transmuta um rádio perfeito porque todas as peças já estavam lá, ele só precisou reordenar elas. Ver o Padre Cornelo transformar flores em minerais, prometer a vida eterna, tudo isso quebra a lei da troca equivalente, o que só pode indicar a presença de uma pedra filosofal. Toda a influência que a igreja tem nessa vila é porque eles entendem as regras e as pessoas não, então faz tudo parecer um milagre. Na versão de 2003 a gente tem elementos gritantes de um sistema soft. Só de chegar na cidade já tem uma fonte de vinho, o milagre mais famoso de Jesus e que ignora completamente qualquer princípio de troca equivalente. Mas essa versão vai além. O Cornelo transforma um toquinho de madeira numa estátua, dá vida para um pássaro morto, e depois para a própria estátua. Mexer com vida é algo que nem a pedra filosofal permite no sistema Hard Magic, mas no soft sim. Vida é um conceito misterioso, místico, incompreendido. Então, sei lá, talvez esse objeto tão desejado que é a pedra filosofal seria capaz de interferir nisso. A pedra filosofal... Uma curiosidade, que as pessoas falam, Jesus fez vinho, né? E a gente imagina transformar água em vinho. A gente imagina o vinho hoje. Mas não. O vinho dessa época, que está sendo referido, é uma mistura de 90% água e 10% de vinho. Porque água nessa época tinha muita chance de estar contaminada. Então a forma que as pessoas tinham de purificar a água, mesmo sem saber disso na época em si, era aplicando a proporção de 90% de água, 10% de vinho. Porque o vinho ali, o álcool, seria o suficiente para, meio que, entre aspas, esterilizar as bactérias. Então, o vinho que as crianças tomavam e tudo mais era basicamente água com um pouco de suco de uva, vamos dizer assim. Muito levemente alcoolizado, quase nada. Então, era feito assim, porque eles sabiam que assim... Se eles tomavam água assim, eles não morriam. Se eles tomavam água sem isso, eles morriam. Ou ficavam cagando o dia inteiro. É por isso também que na Idade Média se bebia muita cerveja. É que não é exatamente a mesma cerveja que a gente tem hoje. Tem várias coisas envolvidas, é muito legal. As pessoas de antigamente eram muito mais inteligentes do que a gente acha que elas eram, né? O maluco da Mesopotâmia bebia cerveja porque era mais limpo que a água. Pois é. filosofal nessa versão, inclusive, promete aumentar os poderes do alquimista e talvez devolva os corpos pros dois. Tudo é muito menos compreendido. Daí aquela ideia de que soft magic é poderes sem explicação. Mas não porque as coisas são mal explicadas, é porque o mistério é parte essencial da trama. Quando a gente vê o Cornelo transformar o chão em areia só com um gesto, ou o namorado revivido da Rose, esse símbolo misterioso e esses personagens enigmáticos, tudo isso é pra maravilhar a gente e deixar meio perdido mesmo. A força de um sistema soft... porque se não fosse inteligente, morria. Exatamente. Exato. Hoje em dia você pode ser burro à vontade. Não tem problema. Você ganha, auxílio. Todo mundo fala tadinho de você. Você tem tudo. Mas se você fosse burro na Idade Média, na Idade do Bronze, aqui ó, pra você. Tu ia ser roubado, saqueado, morto, esgurpado. Ia beber água podre, cagar, ia morrer de infecção alimentar, ia bater o dedão na parede, infeccionar, amputar a perna, depois a perna infeccionar e você ia morrer. Acabou-se, mano. Hoje em dia é fácil demais. Na minha época as coisas eram diferentes. Tá justamente em tudo ser possível, mas não de qualquer jeito. A nossa compreensão fica limitada... Exatamente, pior que é basicamente isso. Quanto mais fácil a vida, mais burro a gente fica. A gente se acomoda, né? A gente perde a malandragem, a gente perde o tato, a gente perde a noção das coisas, a gente dá tudo como garantido. De fato, tem muito disso. O que é mostrado pra gente, ou ao que a história indica que pode acontecer. No hard, não. De volta lá pras estátuas, esse tipo de habilidade é inimaginável mesmo pra um alquimista que se especializasse em rochas, ou manipulação de marionetes. Qualquer parte disso. Pro hard, só de olhar, a gente sabe dizer se uma coisa é possível ou não dentro do sistema. A gente não precisa conhecer todos os poderes disponíveis, mas quando alguma coisa aparece, a gente consegue avaliar. A alquimia de Brotherhood é praticamente uma ciência. Existem pesquisadores, livros, estudos e metodologias. A regra primordial é a filosofia que a autora propôs. Tudo é um e um é tudo. A habilidade de certos alquimistas transmutarem 100 círculos é justamente porque eles viraram os próprios círculos. Não eram só símbolos mágicos que guardam o poder dentro deles. Eles têm um uso prático de organizar a mente do alquimista. É pra saber a direção do fluxo de energia, se é pra construir ou desconstruir, qual material tá sendo usado. Mas ver a verdade é tipo
fazer um curso intensivão, então ele não precisa dessa ferramenta que pula etapas por ele. E por isso a alquimia de Xing, um país muito distante, funciona de um jeito diferente. Ela pode atuar em humanos. E a gente aceita isso, porque apesar de contradizer o que veio antes, faz sentido da maneira que é apresentado. Eles entenderam que a regra sobre transmutação humana não é sobre a carne em si, é sobre a alma. E por isso a transmutação humana nunca funciona, porque não tem substituto para a essência do ser humano. Fazer o corpo é fácil, é pura técnica e lista de ingredientes. Mas a alma é tão poderosa que pedras filosofais são feitas de almas. É algo tão valioso e único que nada pode ser trocado por uma alma. E ao mesmo tempo, uma alma pode ser trocada por tudo. Essa é a regra primordial do Hard Magic em Full Metal Alchemist. Ser humano, com todas as suas falhas e virtudes, não tem preço. A forma como cada obra pegou o argumento do sistema de poder e expandiu para refletir a trama, os personagens, a mensagem, os acontecimentos, é realmente muito especial, né? É muito bom. A versão de 2003 também carrega esse lado científico, até porque veio da mesma base, mas a execução é muito mais mágica e impressionante. São sempre poderes muito além da capacidade humana. A alquimia é uma arte nobre, e mesmo que todo mundo possa estudar, quem nasceu um pouquinho mais especial que os outros vai se tornar um alquimista muito melhor. Até a forma que cada personagem usa a alquimia é feito para deixar ela mais interessante e única daquele usuário. As regras mais básicas são quebradas constantemente nessa versão. Para fazer uma espada basta ter metal, dane-se a conservação da massa. Até a grandiosa pedra filosofal pode ser falsificada. Ela só vai criar coisas de menor qualidade. Mas o efeito principal de olhar para essa história de um jeito soft... Fire Force é o que hard ou soft? Cara, pelo que eu lembro, pelo menos em certo momento é mais hard. Porque você tem o cara da sanfona lá, do saxofone, que faz frio a partir do calor, igual uma geladeira faz. A forma que o protagonista e o irmão dele lutam é a execução máxima do que é vibração de partículas. E, tipo, fogo, a combustão de vários elementos químicos. Esses elementos químicos, no caso, estão com um calor específico. Esse calor específico é o nível de vibração de partícula. A vibração de partícula é isso. Aí ele vai entrando cada vez mais na loucura da loucura. Só que dentro do espaço da matemática, da física, né? Então, tem diferenciação da primeira, segunda e terceira geração? Sim, mas a gente está falando da aplicação do fogo, né? O Power System de Fire Force é o fogo. Eu acho que tende a ser mais hard, cara. Porque ele vai no extremo, mas ele segue a lógica. Tudo é feito do fogo. Você vai fazer gelo, é fogo. Você está fazendo vento, é fogo. Tudo que ele faz com base de fogo. Então, eu acho que é mais hard, cara. Por mais tem telecinese de fogo, tem isso de verdade, mas tudo é de fogo e é o fogo que trabalha como as coisas estão funcionando, sabe? Tá justamente na parte que mais diferencia ela do original. E pro fogo fazer tudo, você precisa de uma desculpa física que faça sentido pro fogo fazer aquilo, e é uma sequência de regras que o personagem tem que seguir para atingir aquilo. Por mais que ele não siga essas regras conscientemente, o que está acontecendo está seguindo a regra. Avatar é hard. Eles têm que fazer os movimentos específicos para soltar o poder, senão não solta. Tipo, se você se mover com água de forma... Se você não fizer os katas da água, não sai água. Se você não fizer os katas do fogo, com a energia de dentro, não sai fogo. Então você tem que fazer os katas corretos. Faz parte de como os humanos usam a parada, né? A origem dos homúnculos é muito mais mística. Aqui eles são produtos do... Não, Korra você ignora, cara. Korra você ignora. Pecado de fazer... E ela é um avatar também, tem isso, né? Tipo, você ignora porque ela é um avatar e você ignora porque a lenda de Korra, a gente não fala sobre a lenda de Korra aqui. Quem é fã da lenda de Korra, continue sendo, não pense sobre. Transmutação humana. O corpo humano por si só já é muito especial, seja lá o que isso significa. E por isso, qualquer tipo de alquimia que envolva o corpo humano é muito maior do que deveria ser. Toda a busca nessa versão é pela existência física de ser humano. Os homúnculos querem se tornar completos. Os grandes vilões são consciências que a cada geração roubaram um corpo novo e usaram ele até o limite. É até irônico ver como a versão mais pé no chão valoriza a alma, e a versão mais mística valoriza o corpo. Ao final da série em Brotherhood,
Brotherhood, eles até poderiam ter transmutado um braço e uma perna pro Ed, talvez até um corpo inteiro pro Al. O que importava era a essência deles. E querer recuperar os corpos originais é mais pela ideia de se reunir com o que era deles de verdade. Na versão de 2003, eles recuperaram os corpos físicos, mas a que custo? O Ed foi parar numa realidade alternativa, e o Dizem que a realidade alternativa que o Ed vem é a nossa, né? Na Europa, durante a Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano. Al perdeu todas as memórias desses 4 anos de aventura. Você, sem a sua experiência de vida, só o seu corpo, é você mesmo? Brotherhood é mais fechadinho, a história se conecta do começo ao fim, tá tudo interligado. E ele passa uma mensagem de engrandecimento do ser humano. A vida é o que nós temos de mais valioso. E em sistemas hard, a resolução dos conflitos é uma conquista dos personagens. Eles aprenderam, cresceram e isso é recompensado caso tenha um final feliz. A de 2003 é mais pra quem gosta do incompreendido, de colocar o ser humano no lugarzinho dele como alguém que nunca vai entender ou dominar a grandiosidade do mundo. Porque em sistema soft, a magia por si só nunca é a solução pro problema. Ela até pode dar o que os personagens queriam, mas isso não satisfaz eles, fazendo dar valor até mesmo como as coisas eram mais simples sem toda essa grandiosidade. A conclusão que ele fez aqui pra Final Fantasy, pra Fullmetal Alchemist, acho perfeita. Mas eu não acho que necessariamente se aplica a tudo, porque ele falou como se fosse, tipo, pra geral, né? Mas pro argumento do vídeo funciona perfeitamente. Eu gostei muito, vídeo muito foda. Gosto muito dos vídeos do Qualquer Coisa. Eu acho que o Rafa manda bem demais. Eu não sei se isso aqui serve pra tudo, mas pra Fullmetal Alchemist serve muito bem. E muito legal essa perspectiva dele. Eu nunca tinha pensado nessa perspectiva, até porque faz muito tempo que eu vi as 2 obras. Eu nunca reassisti elas. Assisti uma vez só. Então, assim, gostei muito, acho que faz muito sentido. Bem legal pensar sobre isso. E é um dos poucos animes que tiveram 2 versões boas, né? Tem seus problemas e tal, mas, porra, é muito melhor do que a maioria dos animes com final filler, né? Que a gente teve antigamente. Então, muito legal essa experiência e poder ver o resultado disso e como elas se aplicam, se referenciam, se modificam, se destoam. Muito foda, vídeo muito bom. Todo mundo já conhece o canal do Qualquer Coisa, né? Porra. O cara é brabo, não tem nem o que fazer. Não sei se vocês perceberam, mas parte de como eu apresento o vídeo é inspirado de como ele faz vídeo. Nos canais brasileiros que eu fui procurar inspiração, o estilo dele eu achava bem interessante. Então, eu falei, pô, se tivesse um canal, acho que ia pegar um pouco dele. E vários outros, eu peguei de várias pessoas. Mas o dele é uma das referências, o cara é brabo.